mas já está na linha para conversar conosco o secretário aqui de Porto Alegre, secretário de Segurança de Porto Alegre, para falarmos justamente sobre uma questão extremamente importante. O secretário Alexandre Aragon, ele estava em Israel, está em Israel e estava em um bunker fugindo do ataque iraniano a Israel que aconteceu nessa madrugada, nesta noite. Secretário, em primeiro lugar, o senhor está bem, está seguro? Seja muito bem-vindo ao Manhã Bandeirantes, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fabiano, Regina. Olha só, estamos aqui para tratar de resiliência. Nós passamos por uma enchente bastante grande aí em Porto Alegre e como o Centro de Operações de Porto Alegre Bom, estamos no contato em Israel, gente. Então, por isso, há essa renegociação no contato. Estamos com o secretário de Segurança de Porto Alegre, Alexandre Aragon, que está em Israel para justamente saber de novas tecnologias para resiliência climática e também de segurança, evidente. Mas acabou. E estava lá quando houve esse ataque ontem à noite. Nos ouve, secretário? Eu me afastei um pouco aqui, é muito concreto. Não, em Israel, né? Então, estamos assim, muito longe. O senhor está num bunker nesse momento, secretário? Sim, acabei de sair do bunker. Saiu agora. Tá, mas assim, é muita tranquilidade. Nós estamos aqui em Israel trabalhando com resiliência, ou seja, a resposta da sociedade com relação às crises. E por que Porto Alegre está aqui representado? Porque nós tivemos aquela enchente que nós tivemos que tomar medidas de resiliência. E o nosso Centro de Operações de Porto Alegre está sendo reconstruído, remasterizado para atender às necessidades do cidadão porto-alegrense, utilizando, claro que adaptado à nossa realidade, utilizando as tecnologias aqui existentes. Então, isso é o porquê de haver um porto-alegrense aqui. Nós estamos trabalhando não só a segurança pública, mas como todo o atendimento para a sociedade de Porto Alegre, já que nós estamos reconstruindo o Centro de Operações de Porto Alegre. Então, nós estamos adotando as maiores tecnologias para atender o cidadão de Porto Alegre aqui. Com certeza. Com relação à situação aqui em Israel, eu estou a 500 metros da fronteira. Ontem, quando teve a primeira investida de Israel com relação ao Irã, é claro que a 500 metros daqui sempre tem aqueles mísseis caseiros que são jogados, que foram interceptados pelo Iron Dome. É muita segurança, é um povo que está muito acostumado com isso, é um povo resiliente, a vida está normal, é claro que, como nós adotamos em Porto Alegre, né? Primeiro fecha as escolas e deixa-se os serviços essenciais funcionando. Eles estão muito acostumados com isso, nós temos muita segurança com relação a isso e estamos trazendo todos esses protocolos para Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, de modo que aproveitemos essa crise para que possamos adaptá-las à nossa situação. Mas vocês foram pegos de surpresa? Que horas aconteceu isso? E como é que o senhor foi dirigido ao bunker? Existe um treinamento para toda pessoa que chega em Israel. Ela treina já no primeiro dia, seja em um hotel ou uma escola, como é o caso, eu estou no Instituto de Liderança Internacional de Israel, né? No primeiro dia, tu já se ensina os protocolos. Primeiro, nunca correr, né? E segundo, já se ensina o caminho para o bunker. Quando tu entras em Israel, automaticamente o teu celular, mesmo que tu não tenha cadastrado, ele já vai para uma rede de proteção. Então, por exemplo, ontem eram 3 horas da manhã aqui, são 6 horas da manhã a mais, né? Eram 3 horas da manhã aqui, e o meu celular tocou, né, já avisando assim, alerta de emergência, evacuação imediata agora para o seu bunker. E já indica qual o bunker que tu tem que ir. Fomos muito tranquilamente para esse bunker, todos nós estávamos lá muito tranquilamente, de muita tranquilidade. É claro que existem delegações de outros países aqui, da América Latina, que não estão muito acostumados com esse tipo de situação, mas, felizmente ou infelizmente, nós, gaúchos, nós já lidamos com crises bastante grandes. Claro que não é uma guerra, mas nós tivemos que retirar pessoas, nós tivemos que alojar em locais. Então, isto para nós, este tipo de situação, não estou falando de guerra, este tipo de situação de ter que remanejar pessoas, de ter que ir para um lugar seguro, de priorizar-se primeiro as crianças, de priorizar-se primeiro a água, depois, o fundamental é água, luz, comida vem depois da luz e internet. Então, a internet é uma coisa que usam muito aqui, tá? Outra realidade, mas que nós... Oi? O senhor ficou quanto tempo nesse bunker? Eu fui chamado por
2 vezes ao bunker, é que assim, quando há indício de lançamento de um míssil, um ataque, nós temos determinado tempo. Se o ataque vier do Hezbollah, que é na parte norte aqui de Israel, nós temos determinado tempo para evacuação. Israel é difícil para nós brasileiros entender, né? São 16 quilômetros de comprimento por, às vezes, 500 metros de largura, né? Qualquer ataque aqui, uma bomba que cai no meio do Brasil, tá? Eventualmente, onde cair, não vai fazer nenhum estrago. Aqui, pela concentração... Perdemos de novo um pouquinho o contato. Muito concreto também, né? Ele acabou de sair do bunker, ele estava dizendo, né? Estava até há pouco tempo. Por volta das 3 da manhã, horário local, foi chamado através do telefone, desse aviso que tem lá em Israel, para que fosse até ao bunker. Interessante, ele falava que uma das orientações é não correr. Não correr. Para não causar o tumulto aquele e ninguém chega. Eu quero também questionar, na volta agora, de quantas pessoas ficam nesse bunker, né? Porque são vários bunkers, porque eu sabia qual bunker que eu iria. E a questão também de como funciona nesse tempo que eles estão lá, né? Questão de alimentação. Exato, enfim. é o que ele estava dizendo das prioridades, né? A internet é uma coisa que eles priorizam muito. Nos ouve, secretário? Perfeito. Claro, aí a ligação algumas vezes, né? Não tem problema. Então, existem outros interesses internacionais aqui também na área. Também, a guerra não é só bomba, né? É uma guerra cibernética também. Exato. Tá? Então, muita coisa acontecendo aqui. Para nós, brasileiros, é muito difícil entender a situação de Israel, porque nós temos um país que não sofre essa consequência de 2000 anos de história israelense, que eles estão acostumados. Existe um contexto religioso, existe um contexto geopolítico inserido nesse meio. Mas, assim, as prioridades foram as mesmas prioridades que nós adotamos na crise, né? Primeiro a água, livrar os caminhos, depois vem a água, depois vem as crianças, depois a comida e principalmente a internet. A internet é uma coisa que inclusive vira alvo dos governos estrangeiros aqui. Eventualmente a internet vai cair porque nós estamos sob cyber-ataque, né? Claro. Eventualmente alguns momentos, né? Secretário, e quantas pessoas ficam em cada bunker? Depende do tamanho do bunker, né? O meu bunker aqui depende do prédio. Toda construção em Israel já obrigatoriamente deve prever a instalação do bunker, tá? Toda construção em Israel. Isso é uma lei mais nova, né? No meu caso, como Instituto de Formação de Líderes Internacionais... Alô? Estamos lhe ouvindo. Estão ouvindo. Estamos lhe ouvindo perfeitamente. Como é um caso de formação... Como é um caso de formação de líderes internacionais, é um bunker para acomodar cerca de 80 pessoas. Então, existem bunkers pequenos em escolas primárias, existem bunkers de tudo que é tipo, mas tudo que tu pode ter, eles têm uma grande experiência nisso, né? Tudo que pode necessitar está provido no bunker. E tinha 80 pessoas, o senhor acha, nesse bunker dessa vez, ou tinha menos pessoas? Não, neste bunker nós estávamos em 37, né? No caso, 16 brasileiros e outros de outras nacionalidades. Tá? Então, todos quando chegamos, conforme nós dissemos, né, é uma cultura deles. A criança, no primeiro ano primário, ela aprende como se comportar em situações de crise. Os mais jovens também, eles são ensinados a ensinar os menores. Então é uma cultura já de resiliência que aqui existe. É difícil para nós brasileiros entendermos muitas vezes como é que funciona esse sistema, né? Mas isso é muito bom. Tive 2 reuniões com a juventude, representando diversas etnias que aqui existem, e diversas religiões, e todos eles são acostumados com resiliência desde pequenos e com os procedimentos que devem adotar em caso de crise. Estamos conversando com o secretário de Segurança de Porto Alegre, Alexandre Aragon, que está em Israel, esteve num bunker agora há poucas horas. O senhor disse que saiu agora há pouco, né, do bunker, secretário? Sim, eu já fui chamado 3 vezes para o bunker. Conforme existe a detecção de lançamento de artefatos de um lado ou outro da fronteira, existe um tempo para nós evacuarmos o bunker, né? Então, cada vez que se detecta ou a ameaça ou o lançamento em si, nós recebemos no celular
que é por área, né, o aviso de evacuação e o tempo que nós temos para chegar no bunker. E as atividades às quais o senhor foi designado a fazer aí, por enquanto, suspensas, ou elas seguem atividades e lhe chamam novamente para o bunker caso necessário? Sim, nós reorientamos as atividades para um local só. Né? Nós tínhamos atividades externas até ontem, e hoje essas atividades passaram a ser trabalhadas em um local só, até para facilitar a evacuação. E quais? Nesse momento é algo muito semelhante ao que nós vivenciamos na Covid, tá? Está todo mundo muito tranquilo, mas não... Oi, pois não. E quais as expectativas agora? Já há orientações para o restante, né? Para as próximas horas? O que deve acontecer? O que se comenta? O que se comenta aqui, nós estamos em reunião com o pessoal da inteligência, aqui, inteligência de Israel. É uma crise que pode levar 20 dias, mas eles acreditam que em 3, 4 dias se restabeleça a normalidade. Ou seja, hoje o espaço aéreo está fechado, neste momento, mas como eles se preparam e se prepararam a vida inteira para isso não altera a vida deles. É claro que na iminência, hoje as escolas foram fechadas, mas existe a previsão... de 3, quando tu faz um planejamento, tem o planejamento Alfa, o Bravo, o Charlie e etc e tal, tá? Então o Alfa seria em 3 dias, mas ele vai evoluindo conforme for a evolução. E qual é agora a expectativa? Os senhores ficam até quando aí, ou depende justamente dessa abertura do espaço aéreo para retornar? Qual é a orientação que se tem? É de retorno imediato a partir que se abre o espaço aéreo, ou vocês ficam ainda mais um tempo por aí, secretário? Na realidade, existem correntes e os estados querem voltar imediatamente. Como nós já passamos por algumas em Teresópolis, na época eu era comandante-geral da Força Nacional, ou aí em Porto Alegre e outros, a ideia é cumprir a missão. A missão nos foi dada, que é trazer para Porto Alegre essas tecnologias, e isso nós estamos fazendo, e dependendo agora do governo brasileiro se manifestar ou não. Mas, particularmente, minha intenção é completar a missão. A missão que me foi dada, até porque nós temos uma responsabilidade de trazer isso de volta para Porto Alegre. Perfeito. Bom, secretário, importante dizer, o senhor está em segurança, o senhor é toda a comitiva gaúcha por aí, todos em segurança, tem toda essa orientação para que se recolham ao bunker caso seja necessário novamente, e essa talvez seja a principal notícia para familiares e para todos os porto-alegrenses gaúchos. Estão em segurança, bem orientados, e infelizmente é um fato que temos que conviver. A gente sabe que infelizmente seguidamente há esse tipo de terror aí para esse lado do mundo, o que a gente lamenta, né? Uma guerra, né, que já é secular aí. E a gente deseja que, claro, a equipe consiga aí, né, concluir com sucesso essa missão que foi dada e que vocês voltem em segurança assim que possível. Nós agradecemos, mas entendo assim que toda crise gera oportunidade. Hoje nós estamos aprendendo e aprendendo com eles e complementando tudo que aprendemos na crise em Porto Alegre. E por responsabilidade, por dever, nós traremos esse tipo de experiência e levaremos para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre. Eu imagino a experiência que deve ser adquirida e é algo impressionante. A gente espera que o mais rápido possível vocês possam retornar com todo esse conhecimento, mas fundamentalmente que retornem, evidentemente, com segurança e trazendo toda essa experiência para nós. O Irã, inclusive, anunciou que o ataque a Israel foi uma declaração de guerra. E é evidente que, inclusive, o governo norte-americano, através de Donald Trump, também está dando um ultimato para um acordo nuclear para que cesse esse ataque lá em Israel, onde está o secretário de Segurança de Porto Alegre, Alexandre Aragão. Secretário, muito obrigado pelo carinho com a Rádio Bandeirantes, em conversar conosco, tranquilizar a todos aqui e que possamos conversar em breve em segurança aqui na capital também, ou a qualquer momento através aí dos contatos telefônicos. O sinal ele é perfeito, ele é muito bom, a gente ouviu muito bem, um que outro corte. Muito obrigado, boa sorte e cuide-se por aí, por favor, secretário. Obrigada. Não, eu que agradeço. Volto em breve. Muito obrigado. Obrigado, secretário Alexandre Aragão. Parabéns aí à nossa produção, com o Henrique Tanger, com a Maria Alice Galo, que colocaram no ar conosco o secretário que está lá em